Então, fiz um trabalho intenso de deputado estadual, aprovei leis, por exemplo, a primeira lei de cotas para negros nos anúncios públicos, em empresa pública, em, em comerciais, para ter negros nos comerciais, de recuperação da história da África, foi meu. Aqui, eu me lembro que a Dulce Pereira me ajudou a fazer esse projeto. Então, eu tive um projeto para a questão da igualdade racial, que eu aprovei um sobre o uso de seringas descartáveis para usuários de droga descartável, drogas injetáveis. Eu fiz também um projeto sobre garantia de renda mínima, esse eu não aprovei. O de uso de seringa aprovei um projeto de lei obrigando os planos de saúde a fazer todo tipo de cobertura, que eu tinha como objetivo os portadores de doença infecto-contagiosa, né? Principalmente AIDS, que eles expulsavam do plano, né? Com as cláusulas que dizia que não cobriam doenças infecto-contagiosas. E eu consegui aprovar, o COVAS sancionou. E aprovei também um projeto de lei sobre... eu fiz uma ação no Ministério Público que resultou no direito da população de São Paulo acessar o antirretroviral para AIDS. Foi aqui em São Paulo, numa ação que a gente fez no Ministério Público. Eu, o GIVE, o GAPA, Pela Vida, fizemos uma ação, o Ministério Público abriu um procedimento que resultou num termo de ajuste de conduta, e o Estado de São Paulo foi o primeiro estado a distribuir o antirretroviral no Brasil. E foi uma ação minha com essas instituições. A questão dos planos de saúde também ajudou a mudar a lógica dos planos de saúde, porque eles foram no Supremo, arguíram inconstitucionalidade, conseguiram uma liminar, mas tiveram que mudar a lógica lá no Congresso, que eles não queriam deixar regulamentar, então deixaram regulamentar. E a questão de seringas descartáveis, que isso, a chamada estratégia de redução de danos em drogas, né? E toquei a questão da renda mínima e era presidente da comissão de obras para tocar a minha temática de moradia, né? Então foi assim que eu fiz 4 anos de governo Covas, 95, 98. Era um cara interessantíssimo, Covas. Eu era da oposição, mas tenho que trazer aqui a ideia de que, bom, ele era diferenciado. Foi um belo governador. Tenho divergência com coisas que ele acabou fazendo, que eu acho que ele não queria fazer. Ele não queria privatizar o Banespa, privatizou a Eletropaulo, privatizou, mas era um sujeito diferente. E eu fiz ali 4 anos de mandato, fui reeleito, fiz mais 2 anos, e depois eu fui convidado pela Marta para ser o secretário de habitação da cidade. Então fui secretário de São Paulo por 4 anos, que foram anos intensíssimos na minha vida. De 2001, 2002, 2003 e 6 meses em 2004. Foi muito legal, o governo da Marta foi uma escola maravilhosa, mas lá no finalzinho teve um problema. Foi uma aliança com o MDB, e eles queriam a minha secretaria. Então a Marta me chamou, dizendo, olha, no novo governo eu vou ter que entregar essa secretaria para o MDB. Então ajustei com ela, saí, fui candidato e me elegi vereador. Só que ela perdeu a reeleição e ganhou o Serra. Então eu fui ser um vereador de oposição. Na Câmara eu trabalhei muito o tema dos moradores de rua, das cooperativas de catadores de papel e papelão, dos usuários de drogas. Eu aprovei uma lei que dizia que o usuário de drogas, que as discotecas tinham que ter água disponível, não podia vender água para... Tinha muitos problemas dessas boates que tinha rave, né? E aí as pessoas ficavam desidratadas, então tinha que ter um bebedouro, né?
trabalhei o tema da plebiscito, referendo, iniciativa de lei. Aí veio a crise do mensalão, 2005. E aí, em 2006, eu me candidatei a deputado federal. Fui eleito em 2006. Eu fiz um mandato de 2006 a 2010, segundo o governo Lula. Depois eu fui líder da Dilma, 2011, 2015. Fui reeleito em 2014 até 2018 e agora é reeleito. Então estou no 4º mandato. Nesse teu primeiro mandato, em 2016, foi a questão da Comissão da Verdade? Foi nesse... Não, foi no segundo. Eu era líder quando aprovou a Comissão da Verdade. Assim, como é que foi essa para vocês? Eu te disse que eu sofri uma influência do Sede Sapiense lá em 80. Quem era a pessoa que fazia a formação? Paulo Vanucci, que mais tarde veio ser ministro dos Direitos Humanos. Então, eu costurei com ele todos os termos da aprovação, né? A conversa com o presidente da Câmara, né? Eu me lembro que a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Verdade, ela foi aprovada, o diálogo, a Dilma estava nos Estados Unidos, e o diálogo ela fez duro, que ela não queria aceitar uns acordos, bobagem, tinha que aceitar. Eu me lembro que estavam na sala o Zé Eduardo, o Marco Maia, a Maria do Rosário. Uma hora entrou no banheiro para falar lá, porque ela estava muito renitente e tal. Mas aprovou. Ali participaram todos os ministros de Direitos Humanos. O Paulo Vanucci, né, a Maria do Rosário, que passou a ser a ministra em 2011. Quando foi aprovado já era ela? Ela era ela. Então, a Maria do Rosário, o Paulo Vanucci, o Paulo Sérgio Pinheiro, o Zé Gregori, né, todos eles participaram da mobilização. E eu era o líder quando foi aprovado. E o Paulo Vanucci, como ele foi ministro de 7 a 11, né, a 10, ele foi para mim o contato para fazer essa relação. E aí eu queria te perguntar um pouquinho antes dessa questão da AIDS, um pouco como uma referência, né, na igreja, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho. E foi muito importante porque o tema da AIDS, como ele estava muito vinculado no começo da epidemia com a comunidade LGBT, né? E foi muito importante Dom Paulo assistir os portadores, porque no começo da epidemia era tido como uma epidemia maldita, tá certo? Porque vinha junto com a epidemia o preconceito. E foi muito importante Dom Paulo fazer esse processo de acolhimento. Ele, junto com o padre Júlio, criaram uma instituição aqui na Moca de acolhimento e tal, e quebrou um pouco aquela ideia do preconceito. Por muitos anos teve preconceito, até tem hoje preconceito. Mas no começo da epidemia era um preconceito enorme com os portadores do vírus, né? E Dom Paulo foi nisso um profeta em não dar atenção a esse fato, a essa onda preconceituosa e acolher, né? E eu acabei fazendo, no meu mandato, um desdobramento político dessa inspiração que eu tive em Dom Paulo. A habitação tive em Dom Angélico, né, em Nansur, né, e naquela crise de... Mas Dom Angélico sempre foi o grande propulsionador aqui em São Paulo, dos movimentos de moradia, que eu mantive no mandato. E da AIDS foi Dom Paulo. Você chegou a conhecer o Padre Batista? Conheci, amigo. O Padre Batista foi da Zona Leste. Era daqui, né, do centro. Então, eu trabalhei também com os circuitos de igreja que trabalhavam o tema da AIDS, né? Em São Miguel tinha uma irmã chamada Catarina, que ela trabalhava com portadores lá, né?
Isso, para mim, demonstrava assim, uma coisa da igreja superior, porque não tocava, não aceitava o preconceito. Você, as suas pautas, né, elas estavam muito ligadas, né, a essa igreja voltada para os pobres, né? Sim. Eu acho que fazia parte da tua forma de ser parlamentar, está sempre integrado à igreja, né, me parece. Como é que você hoje assim trabalha com essa questão? A gente tem uma igreja que, enfim, que mudou um pouco, né? Veja, eu fui convidado mais tarde, quando Dom Cláudio era arcebispo da cidade, para ser do Conselho da Cúria. Então, eu sou até hoje do Conselho da Cúria Metropolitana. Né? Do ponto de vista da igreja progressista, eu tenho muito contato com Dom Angélico, com muitos padres, Padre Ticão, Padre Jaime, né? Padre Vicente, que agora se mudou, Sabé, que morreu recentemente, Padre Toninho, na Noroeste, Assis, aqui no centro, Eduardo na Sul, Luigi, tantos outros aqui em São Paulo. Então eu nunca perdi a minha relação com essa igreja progressista. E tem uma relação institucional com a igreja de São Paulo. Né? Agora, a igreja tem um tema importante que é o Papa, né? Esse Papa reconectou todo esse circuito à religião. Né? Então, eu nunca perdi, mas com esse Papa você tem, digamos assim, costas quentes. Né? Não que a igreja está toda com ele, uma parte está, né? Outra parte não. Padre Rodolfo, lá da Cúria, o padre João Júlio, que é da Pastoral da Moradia também. Né? Ontem falaram, Paulo, você precisa conhecer o bispo do centro. Eu quero conhecer o bispo do centro. Passei a visitar alguns bispos, né? Por exemplo, tem um bispo em Mogi, que é uma graça, que é Dom Pedro Streghini. Ele era da Moca, era ali do Belém. Trabalhou com Dom Cláudio, depois ele saiu de São Paulo, foi para Diocese de Franca e voltou para Mogi, um grande bispo. Dom Reginaldo, agora em Jales. Tem um bispo também ali no Vale do Paraíba, em Lorena, que é muito bom. Né? Então, eu estou conectado com esses também. Né? Eu estava conversando com o Anivaldo Padilha ontem, né? A gente fez uma entrevista longa com ele, e falando sobre isso, como é que uma pessoa que passou por tanta dificuldade, tortura, etc., no período, né, recebe agora esse tipo de notícia, né? Então, eu me lembro, uma vez aqui no Largo São Francisco, estavam fazendo um trabalho de recuperação do largo aqui e quiseram derrubar aquele púlpito ali. Né? E aí os alunos reagiram e quem mediou com o escritório de advocacia que estava pagando a renovação foi do Dr. Gofredo, da Silva Teles. E eu me lembro ali que o cara do escritório de advocacia, né, que estava pagando a renovação, Tosto e Barros, falou, veja, o período da ditadura acabou. Né? Para ele não teria mais sentido você ter aquela tribuna dos estudantes. Né? Aí o Dr. Gofredo falou, meu filho, coisa que dizendo, olha, pode voltar, né? Pode ter períodos de exceção. Ele que viveu a ditadura de 45, viveu a ditadura de 64. O Brasil ele fecha e abre. Né? Na hora que você está avançando os direitos sociais, fecha. Derrubaram o Getúlio em 54 pelo avanço. A ditadura, derrubaram o Jango pelo avanço. Derrubaram a Dilma e Lula, prenderam o Lula pelos avanços. Nós estamos vivendo um estado de exceção mesmo. Né? Que
a cara desse estado de exceção é setores do Poder Judiciário e militares, né? Até hoje, nem nos governos militares tiveram tantos militares assumindo cargos civis de ministros, né? Então, nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil.